Bom, pessoal, aqui é o professor Rafael, para mais um vídeo, dessa vez falando dos métodos contraceptivos, ou métodos anticoncepcionais. Vou dar uma abordagem bem ampla, né, bem superficial a respeito dessas técnicas. Né. O nosso foco vai ser na variedade, né, eu vou tentar mostrar diferentes tipos, né, e métodos de facilidade, com maior ou menor facilidade de aplicação, e a respectiva funcionalidade deles, né, a efetividade e a praticidade. Nós vamos chamar de método contraceptivo qualquer técnica, equipamento ou hábito, né, que o casal tenha com o objetivo de evitar uma gestação, né, de impedir que a gravidez ocorra, impedir a união dos gametas, né, ou assim, o processo da fecundação. Até por conta disso, né, pela maneira pela qual essa técnica, equipamento ou hábito funciona, a gente pode dividir esses métodos em dois grupos. Né? Um deles, o grupo que impede a fecundação, ou seja, que impede a união entre espermatozoide e óvulo, e outras técnicas que impedem a nidação, né? Ou seja, impedem a fixação do embrião no útero. Existem métodos contraceptivos que funcionam apenas evitando a fecundação, outros funcionam apenas evitando a nidação, e ainda existem aqueles que atuam nos dois processos. Né? Então, esses vão ter uma efetividade ainda maior, por terem duas chances, né, dois eventos a serem interrompidos. E quanto ao modo de ação, né, a maneira como funciona cada método, a gente pode classificá-los como métodos físicos, né, métodos que envolvam barreiras mesmo de separação entre os gametas, por exemplo. Métodos químicos vão envolver o uso de substâncias químicas que vão impedir a fecundação ou a anidação. E ainda existem os métodos comportamentais, né, que eles não vão utilizar nenhum tipo de material externo, né, um material diferente, a não ser o próprio comportamento, né, a escolha do momento mais adequado para ter a relação sexual. Agora vamos começar a falar, né, de alguns dos métodos. O primeiro que eu coloquei aqui é a camisinha, né, o nome mais técnico é preservativo. A ideia dele, né, é uma barreira física, é um bloqueio que impede a entrada dos espermatozoides na vagina. Então, essa barreira vai bloquear a passagem dos espermatozoides. A versão mais comum é a versão masculina, né, que recobre o pênis, né, uma capa emborrachada que recobre o pênis. Mas ainda existe, né, apesar de pouco utilizada, a versão feminina. E a ideia, o princípio é semelhante, só que ele é introduzido e colocado no sistema genital feminino. Né, as duas versões têm distribuição gratuita, né, nos postos de saúde aqui no Brasil, e a venda também é bem ampla. Você encontra em supermercados, em farmácias, até em algumas padarias é capaz de você encontrar, né, naquela parte de comércio perto do caixa. A ideia é justamente facilitar o acesso, né, porque é o método mais simples de ser utilizado, tem uma efetividade muito boa e, o mais importante, ele não oferece riscos à saúde. Né? Então, é um método muito prático, né, de ser utilizado. Claro, quando a gente fala de oferece riscos, de um modo geral, existem as pessoas que têm sensibilidade, né, que têm alergia a algum componente, né, do material utilizado para construir o preservativo, a camisinha. Né? Quem tem alergia a látex, por exemplo, tem dificuldade de utilizar porque vai irritar a pele. Ou quem tem alergia a algum dos produtos que são utilizados como lubrificantes para esses preservativos. Então, mas são casos super isolados. A maioria das pessoas não vão ter problema com isso. Elas não são 100% eficazes, né? Não existe método 100% eficaz para prevenir uma gestação, mas elas têm um nível de eficácia muito grande. E quando ela é utilizada concomitante, né, junto com outros métodos, a eficácia melhora ainda mais. Tem algumas camisinhas que já vêm
com um gel espermicida, né? Ela é lubrificada com um gel que mata os espermatozoides. Quando a pessoa utiliza o gel próprio também é importante. Isso facilita, melhora o efeito dela, né? A eficácia dela. E um outro tópico muito importante é que a camisinha previne várias ISTs. Então, além de funcionar como um agente de controle de natalidade, um agente que impede uma gravidez não desejada, também impede a transmissão da maioria das ISTs, porque a maior parte delas é transmitida pelo contato com os fluidos corporais, de uma pessoa com a outra. E como a camisinha bloqueia a passagem do fluido, né, de um corpo para o outro, ela acaba também prevenindo a transmissão, né, dessas doenças sexualmente transmissíveis. Um detalhe muito importante, antes de passar para a próxima parte, é que, apesar de existirem as duas versões, o casal deve escolher uma delas a utilizar, né? Não é adequado, não é correto utilizar os dois modelos, porque o contato de uma camisinha com a outra pode causar pode quebrar, pode fazer com que as fibras da camisinha se rompam. Então elas são produzidas para serem utilizadas uma apenas. Então não adianta colocar duas camisinhas masculinas, uma sobre a outra, ou uma camisinha masculina e uma feminina, porque o atrito entre os dois materiais pode acabar rasgando a camisinha e o que era para ser mais protetor acaba sendo menos protetor. Com relação, né, ao uso da camisinha, é importante que ela seja utilizada, seja colocada da forma correta. Existe um jeito adequado de fazer isso. Na camisinha masculina, ela vem embalada, né, quando sai da embalagem, ela vem toda enroladinha. Ela tem que ser encaixada, né, na glande, né, na cabeça do pênis, deixando uma folguinha, né, um espacinho que vai ser o espaço de coleta dos espermatozoides, né, do esperma. Esse espaço tem que estar sem ar. Então ela vem enroladinha, então tem que ser, assim, o ideal é que com as mãos se prenda essa ponta para impedir que o ar entre na camisinha enquanto ela vai sendo desenrolada sobre o pênis. Se tiver ar dentro dela, no movimento do ato sexual, essa bolha de ar pode causar o rompimento da camisinha. Então é importante que ela fique sem ar. Então, daqui, né, depois de encaixada na cabeça do pênis, ela é desenrolada até a base do pênis. Aí, o ideal é que ela seja desenrolada até a base do pênis mesmo. E após o ato sexual, ela é retirada, né, dá-se um nozinho para evitar vazamentos e joga no lixo. Resolvido o uso, né, a utilização. A camisinha feminina, ela tem um procedimento bem parecido. Então, ela também vem enroladinha. A pessoa que vai utilizar, né, a menina, a mulher, vai dobrar a extremidade dela interior, que é fechada, e vai introduzir na vagina. Depois de fazer isso, ela vai deixar a extremidade, né, que é maior e mais aberta, desculpa, por fora, né, cobrindo a região do pudendo, a região dos pequenos lábios. Então, aí depois da relação sexual, né, a mulher vai enroscar a abertura da camisinha feminina e retirar esse objeto de dentro da vagina e jogar no lixo. Né? Em ambos os casos, é importantíssimo que essas camisinhas não sejam reutilizadas. Então, elas são feitas para utilizar em uma relação apenas. Caso o casal queira ter outra relação sexual, é necessário utilizar um outro preservativo. Então, troca esse por um outro. Agora eu vou falar um pouco dos anticoncepcionais hormonais. Então, são medicamentos que utilizam substâncias químicas que mimetizam, que imitam os hormônios, né? Hormônios que a própria pessoa produz. Portanto, um método químico. A ideia dessa imitação dos hormônios, né, da progesterona e dos estrógenos, é aumentar a quantidade desses hormônios na corrente sanguínea, e isso vai inibir a liberação dos hormônios hipofisários, aqueles hormônios que promovem a ovulação. Então a ideia é impedir que a ovulação aconteça. Como esses hormônios vão estar em uma quantidade alta no corpo, vai sinalizar para a hipófise que não há necessidade de liberar um óvulo. É como se o óvulo já tivesse sido liberado.
então não ocorre a liberação do FSH e do LH também. Isso não vai impedir, né, a ovulação e a formação do corpo lúteo ali no ovário. O problema que esses anticoncepcionais causam é que eles, por serem métodos químicos, eles vão causar uma modificação no funcionamento do corpo da mulher. Eles vão promover uma alteração nos hormônios e essas alterações podem causar várias reações, né? Isso pode interferir em todo o metabolismo da mulher, pode fazer com que ela engorde ou que tenha mais espinhas, né? Ou pode dar origem a processos ainda mais graves. Pode causar problemas na circulação sanguínea, pode causar problemas em outros órgãos do corpo que não tenham nada a ver com a reprodução, mas que são afetados pelos hormônios, né, pelo efeito desses hormônios. Então, é um método que tem que ser bem cauteloso. Antes de começar a utilização de um anticoncepcional hormonal, é interessante, é importantíssimo que a mulher entre em contato com o ginecologista. Junto com ele, né, o médico vai ajudá-la a escolher a melhor opção. Tem várias versões possíveis, com vários tipos de hormônios sintéticos diferentes. Eles vão escolher, né, ele vai ajudá-la a escolher a melhor alternativa, né, aquele que atenda melhor às necessidades dela, né, que seja efetivo para impedir uma gestação, mas que não cause tantos problemas, né, tantas reações adversas. Com relação aos tipos, né, de anticoncepcionais hormonais, temos um monte. O mais comum é a pílula combinada, ou simplesmente pílula, que é tomado diariamente, né, um comprimidinho, a mulher toma diariamente, o ideal é que seja mais ou menos do mesmo horário todo dia, ao longo do ciclo menstrual. A cartelinha, né, dura um mês, tem com 28 comprimidos. Após os 28 comprimidos, ela interrompe, né, para de tomar e logo em seguida inicia o ciclo menstrual. E ela já começa uma nova cartela para o novo ciclo. Para as pessoas que têm dificuldade, que têm problemas, né, por conta das reações adversas dos hormônios, existe uma outra versão, que é a mini pílula, que traz cópia de apenas de um hormônio. Enquanto a pílula combinada traz cópias de estrógeno e de progesterona, a mini pílula traz só da progesterona, para impedir a formação do corpo lúteo. Então, muitas vezes essa pílula acaba não sendo tão efetiva, porque muitas vezes ela não consegue impedir a ovulação. Pode ocorrer a ovulação, ela vai atrapalhar um pouco mais a nidação, mas mesmo assim ela pode não ser muito efetiva. Uma outra alternativa que não deve ser utilizada com frequência é a pílula do dia seguinte. Quando ocorre uma relação sexual desprotegida, né, existe a possibilidade de se utilizar uma pílula que é dose única, ou às vezes em 2 doses, de uma substância especial que vai impedir, né, a fecundação e a nidação. Chama pílula do dia seguinte. Ela não tem uma efetividade muito grande, né, ela tem uma taxa de falha próxima de 20%, e isso depende muito do prazo, né, para se tomar. Ela deve ser tomada no mais tardar pelo menos entre 12 horas após a relação sexual, principalmente de 12 até 48 horas. Após esse intervalo, ela perde muito sua eficácia. Desculpa, eu acabei falando entre 12 e 48, mas na verdade pode ser tomada assim que acabou a relação sexual. O que não pode passar é o prazo máximo de 48 horas. Além desses, né, métodos que envolvem comprimidos, tem outras opções, como o anticoncepcional injetável, que é uma injeção, que é aplicada mensalmente. A mulher vai à farmácia ou vai ao hospital e recebe o anticoncepcional injetado no corpo. Tem o implante intradérmico, que é uma pecinha plástica que é inserida por baixo da pele e ele fica soltando os hormônios ao longo do mês. Existem a opção de adesivos. Então, é um adesivo colado na pele e ele solta os hormônios, né? A ideia é sempre a mesma: liberar hormônios para impedir a ovulação e a nidação, ou anidação.
a forma como esses hormônios chegam ao corpo é que varia, dependendo da técnica utilizada. E ainda existe, né, que a gente chama de anel vaginal. É um anelzinho flexível, né, meio que tipo, não é uma borracha, é um material especial, um tipo de plástico especial, recoberto por hormônios, que é introduzido na vagina, e esse anel vaginal vai soltar esses compostos que vão impedir a gestação, né, que vão atrapalhar. Às vezes eles têm efeito sobre os espermatozoides, às vezes ele libera os hormônios que impedem a ovulação ou anidação. Então são vários mecanismos diferentes, mas todos com o mesmo propósito, né, de usar substâncias químicas para impedir o corpo da mulher de ovular, ou impedir a fecundação, ou impedir a anidação. Uma outra técnica é a do dispositivo intrauterino, ou simplesmente DIU, né? É mais conhecido pelo nome, pela sigla DIU, né, de dispositivo intrauterino. É um objeto de plástico, às vezes, dependendo do modelo, ele é recoberto por cobre e que é introduzido no útero, né, da mulher. Ele é colocado lá dentro, por isso que é um dispositivo intrauterino. Essa introdução é feita pelo ginecologista, mas é um processo simples. Ele normalmente é feito no próprio consultório. Não precisa de fazer, não é um processo cirúrgico. Ele é colocado via vaginal mesmo dentro do útero. Esse objeto fica dentro do útero e, dependendo do modelo, ele vai ter efeitos diferentes. O DIU de Mirena é um DIU hormonal. Então ele fica dentro do útero, a própria presença dele no útero já atrapalha a formação do endométrio e atrapalha a anidação também de um embrião, caso ele chegue. E o DIU de Mirena ainda solta hormônios que vão atrapalhar a formação mesmo do endométrio e, no caso, a liberação dos óvulos e a anidação. Então, a mulher que usa o DIU de Mirena, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela nem menstrua, nem ocorre a formação do endométrio e a descamação dele. Eles têm um prazo bem longo de utilização, podem ficar de 5 a 10 anos introduzidos dentro do útero, lógico, com a avaliação periódica do ginecologista. Né, e tem uma efetividade muito alta. Dos métodos contraceptivos, ele é o mais efetivo. Né, a chance de uma mulher engravidar utilizando o DIU é muito baixa. Só o detalhe aqui do DIU de cobre, é um modelo mais antigo. O cobre ele tem um efeito nos espermatozoides, né? Ele afeta o funcionamento, a mobilidade dos espermatozoides, e a presença do dispositivo atrapalha a anidação. Só que no caso do DIU de cobre ele não impede a menstruação. A mulher vai continuar menstruando e, inclusive, o normal é que aumente o fluxo. Então, normalmente ele não é muito indicado para mulheres que têm muita cólica, né? Que tem o fluxo muito intenso, tem muita cólica durante o ciclo menstrual, na época da descamação do endométrio, porque isso vai ser intensificado. Mas os dois modelos são muito efetivos e a escolha vai ser feita, né, conversando com o ginecologista. O diafragma não é uma técnica mais muito utilizada, mas ainda está disponível. Ele é uma capa de borracha que é introduzida no fundo da vagina, né, no encaixe da vagina com o útero. A posição dele é aqui, fechando a entrada do útero. E ele vai funcionar como uma barreira para impedir que os espermatozoides entrem no útero e do útero acessem as tubas uterinas. O espermatozoide fica preso aqui dentro da vagina. Ele não é muito efetivo, porque ele pode se desencaixar, né, dessa posição onde ele fica. A própria colocação dele não é muito confortável. O ideal é que se utilize, junto com ele, algum tipo de gel espermicida, porque aí esse gel vai ajudar a impedir que os espermatozoides passem pelo diafragma. Depois de utilizado, né, a mulher não pode retirá-lo logo após a relação sexual, tem que esperar um prazo entre 6 e 24 horas.
E isso utilizando o espermicida, porque se não utilizar o espermicida, ela vai ter que deixá-lo um pouco mais de tempo dentro da vagina, por conta do prazo de vida do espermatozoide, que pode durar até 3 dias. Só que esse dispositivo dentro da vagina, ele pode facilitar o surgimento de infecções. Então, por isso que ele acaba sendo pouco utilizado, porque o risco de não funcionar é muito grande, o risco de causar infecção é grande, porque ele é reutilizável, então depois de retirado ele tem que ser lavado, higienizado e guardado para ser utilizado novamente. E o encaixe dele é bem complicado. O ginecologista vai medir, né, essa região da entrada do útero e, pelas medidas, indicar o formato e o tamanho adequado para cada mulher. Só que esse formato e tamanho podem variar com o tempo. Né? O passar da idade, caso a mulher engorde ou emagreça, o útero pode mudar de posição dentro do abdômen e pode fazer com que o diafragma, que encaixava muito bem, agora não esteja mais encaixando bem. Então, acaba sendo um método que já está bem em desuso. Um outro método, né, bem conhecido, mas de baixíssima funcionalidade, é a tabelinha, ou abstinência programada. A ideia nesse caso, é evitar ter relações sexuais nos dias próximos ao da ovulação. Quando a mulher tem um ciclo menstrual regulado, a ovulação ocorre por volta do 14º dia. E aí o que acontece? Esses dias próximos ao 14º dia são os dias mais férteis. Porque se houver uma relação sexual nesses dias, a chance do espermatozoide fecundar o óvulo é bem maior. Porque o óvulo vai estar na tubo uterino já e o espermatozoide vai estar vivo. Como tinha comentado antes, que os espermatozoides podem ter um prazo de vida útil de até 3 dias, o ideal, assim, na tabelinha prevê que esses 3 dias que antecedem o dia da ovulação e os 3 dias seguintes sejam dias a serem evitados, né? Quando a ideia é impedir uma gravidez. Só que a ovulação não acontece exatamente no 14º dia toda vez. Ela pode ocorrer em algum outro dia. Pode ocorrer antes ou depois. Então, o ideal é deixar um prazo maior. Né? Aqui nessa imagem, a gente tem uma indicação de dias férteis entre o dia 8 e o dia 19 do ciclo menstrual. Mas, além disso, né, dependendo da situação, dependendo de variações hormonais, dependendo do nível de estresse que a mulher tenha, ela pode ter uma ovulação bem diferente. Ela pode ter ovulação, mais do que uma ovulação no mesmo ciclo. Então, acaba que a gente não tem uma certeza plena do dia que a ovulação vai ocorrer e se essa tabelinha vai funcionar. Então, a eficácia acaba sendo muito baixa. E um outro problema muito importante, comum a ela e a quase todos os outros métodos que eu mostrei, exceto a camisinha, é que eles não previnem ISTs, não previnem infecções sexualmente transmissíveis. Então, além do risco da gestação não desejada, ainda tem o risco de pegar de se transmitir, de ser acometido por uma doença, muitas vezes sem cura. Então, é um negócio bem complexo. Uma outra opção, né, geralmente para pessoas que já têm filhos, né, casais que já tenham filhos, é optar pela esterilização. A esterilização consiste em impedir que os gametas sigam seu caminho normalmente. Elas podem ser realizadas tanto em homens quanto em mulheres. São procedimentos cirúrgicos, né? Então tem que ser feito no hospital. Só que no homem acaba sendo muito mais simples de ser feito. Então o mais comum, né, o mais adequado seria que o homem do casal fizesse a esterilização. No caso do homem, a ideia é cortar o ducto deferente, que é aquele canal que leva o espermatozoide em direção à uretra, né? Na passagem aqui dentro do pênis. Então, ele sai daqui, dá a volta por trás da bexiga e chega ao pênis. Então, aqui ao lado da bolsa escrotal, faz-se um pequeno corte, corta o ducto deferente, fecha esse corte. Então, com essa abertura, né, com o corte desse ducto, desse canal, os espermatozoides não vão conseguir fazer o trajeto em direção ao pênis.
o homem vai ejacular normalmente, liberando os líquidos que vêm da próstata e da vesícula seminal, só que não vai ter espermatozoide. Então ele não vai ser capaz de fecundar uma mulher. Esse procedimento pode ser reversível ou não, depende da técnica que foi utilizada. Em alguns casos, quando o homem quer que fique estéril momentaneamente, ao invés de cortar o defendente, ele pode ser amarrado, pode ser preso com um clipe, igual está mostrando aqui no caso do feminino. E é isso aqui, é só de soltar esse clipe, o procedimento foi revertido. Quando é cortado, o prazo para desfazer a cirurgia é mais curto. Normalmente, após alguns meses, né, perto de 6 meses depois da cirurgia, não tem como mais reverter. Não, o procedimento feminino é muito parecido, só que a interrupção vai ser na tuba uterina. Né? Então, nas duas tubas uterinas vai ocorrer o corte ou a amarração dessa tuba, para impedir que o óvulo chegue até o útero e que os espermatozoides cheguem até o óvulo. Então, é um bloqueio mesmo. Pode ser permanente quando for cortado, ou pode ser temporário quando for amarrado. Né? E é importante salientar que esses métodos de esterilização, né, que o do homem chama vasectomia e da mulher laqueadura, eles não vão influenciar no desempenho sexual nem no prazer. Então o homem não vai ter uma disfunção erétil, né? Não vai ter dificuldade de manter uma ereção por conta da vasectomia, né? Ele não vai perder o prazer, não vai alterar o prazer que ele sente na relação sexual, e o mesmo vale para a mulher. Né? São métodos que não influenciam em nada, né, nessa parte social da relação sexual. Então o prazer vai continuar existindo, o desempenho sexual vai continuar o mesmo. O que vai acontecer é só o movimento, não vai acontecer, melhor dizendo, o movimento dos gametas. Eles não vão chegar até o destino. É isso, pessoal. Acho que eu consegui abordar todos os temas que eram mais relevantes. Espero que seja útil para vocês essa explicação. E desde já me coloco coloco todos os nossos caminhos para conversarmos, para tirarmos mais dúvidas sobre esse assunto. Podem utilizar os canais de comentários na plataforma, nosso grupo do Telegram, até os comentários no YouTube. Né? Eles funcionam bem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.